Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal de questões de informática comentadas. E hoje nós vamos falar sobre essa questão aí da Sebrasp de 2023, sobre o tema de sistemas operacionais. Então, vamos embora lá para a questão para a gente ver o que ele cobrou aí sobre sistemas operacionais. Então a questão foi essa, foi para o cargo de agente de correios da área de carteiro de 2011, e ele diz o seguinte: se um computador possui dois sistemas operacionais instalados, então aí a gente tem que analisar aí as alternativas para a gente ver qual a resposta que seria a correta. Então, se você está na dúvida aí, primeira coisa, se a gente está na dúvida aí se pode existir dois sistemas operacionais instalados num único computador, a resposta é sim, é possível. A gente pode ter, por exemplo, aí num único computador o Windows e o Linux, são dois sistemas operacionais aí mais usados mundialmente, né? Então a gente poderia ter esses dois sistemas operacionais instalados coexistindo no mesmo computador. Então a gente vai analisar cada item aqui e a gente vai ver qual seria a resposta correta, considerando essa questão aí de coexistir dois sistemas operacionais. Então ele explorou isso, esse conceito. Então vamos lá. Na letra A ele diz o seguinte: então, dois sistemas operacionais, então ele limita em 50% o uso de memória RAM para cada sistema operacional. Na verdade, isso aqui não vai acontecer. Por quê? Pela simples questão aí, um princípio que vocês têm que saber: quando eu tenho dois sistemas operacionais, eu só posso executar um de cada vez. Então, quando você liga o computador, esse computador inicializa, você vai escolher qual é o sistema operacional que você vai usar naquele momento. Então, ou é só o Windows ou é só o Linux. Então, na verdade, isso não tem limitação de 50% do uso de memória. Você não está compartilhando os dois. Então, a área de boot do teu computador, que é a área onde você vai carregar ali os arquivos de inicialização de cada sistema operacional, quando você escolhe ou um ou o outro, ele só carrega daquele sistema operacional. Então, não há limitação de 50% de uso da memória RAM e muito menos compartilhamento dessa memória RAM. Então, se eu tenho 8 GB de RAM no meu computador, esses 8 GB de RAM vão ficar disponíveis para aquele sistema operacional que eu escolhi na hora de inicializar, seja o Windows ou seja o Linux. Então, princípio importante aí quando tem dois sistemas instalados no computador é que só vai ser carregado um de cada vez. Você tem que escolher qual é o sistema que você vai usar na inicialização, na hora que você liga o computador. Então, é possível existir os dois, mas não carrega os dois ao mesmo tempo, tá? Então, isso é importante você saber. Então, na letra A gente já poderia eliminar essa opção, porque, de fato, ela não está correta, porque não há limite, não há limitação em 50% do uso de memória para cada sistema operacional. Então, a gente já poderia marcar aqui que essa questão ela está incorreta, tá? Então, não seria a letra A. Vamos analisar aqui as outras respostas, então. Na letra B, ele diz o seguinte: deve disponibilizar no processo de inicialização suporte para a escolha do sistema operacional a ser inicializado. Vamos deixar essa opção aqui de lado e a gente depois volta para ela e vamos analisar as outras. Na letra C, ele diz o seguinte: não suporta sistema de arquivos do tipo FAT. Então, o que a gente precisa saber aqui para responder e ver se essa questão, essa letra C está correta ou não? Cada sistema operacional, seja o Windows ou Linux, eles têm um sistema de arquivos. O que é um sistema de arquivos? É uma forma como ele organiza os arquivos no dispositivo de armazenamento. Então, no Windows existe um sistema de arquivos chamado FAT, existe o FAT32, que é FAT 32 bits, e existe o NTFS. Então, são esses três tipos de sistemas de organização do padrão do Windows. Então, se você tem um Windows instalado, obviamente você está usando um desses três. O FAT é o que existia lá atrás, nas versões iniciais do Windows, depois que é o FAT 16 bits, depois ele foi para FAT 32, e aí o Windows XP usava o FAT, e hoje em dia a gente quando instala aí o Windows 11, o Windows 7, o Windows 10, você não usa mais o FAT, você usa provavelmente o NTFS, que é um sistema que provê aí compartilhamento, segurança de arquivos. Então,
o padrão mais recente é o NTFS. Então, o que ele está dizendo aqui é que não suporta sistema de arquivo do tipo FAT. Então, depende. Se você está usando aí o Windows, uma versão antiga, você consegue suportar o FAT. Então, essa letra C, ela também estaria incorreta, porque é possível você tendo os dois sistemas aí, provavelmente você tem um Windows, você consegue usar aí o padrão FAT. Então, ele diz que não suporta, na verdade, poderia suportar. Nessa hipótese que eu falei, você está usando uma versão antiga aí do Windows, e você instalou o Linux, nessa versão antiga você pode estar usando aí o padrão FAT. Normalmente hoje em dia a gente não usa mais FAT, tá? Mas é possível. Então aqui a gente já elimina a letra C também, porque ela estaria incorreta. Analisando a letra D, deve ter obrigatoriamente 3 ou mais discos rígidos. Isso aqui ele quis inventar, na verdade você não precisa ter 3 discos rígidos, nem 2, você pode ter um único disco rígido. O ideal é que você crie partições ali separadas, né? Uma partição para Windows e uma outra partição para Linux. Então você pode ter um único disco e você dividir ele em 2 partições. Então com isso você consegue fazer essa separação lógica aí para cada sistema operacional. Então você não precisa ter 2 ou mais discos rígidos para que você tenha ali 2 sistemas operacionais instalados. Então a letra D também está incorreta por isso. E a letra E não permite ao usuário o acesso à internet. Isso aqui é completamente errado. Você tem nos 2 sistemas aí, ou você vai carregar o Linux ou você vai carregar o Windows, você vai ter acesso à internet. É claro que isso não depende, obviamente, do sistema operacional, depende de você ter um provedor de serviços de acesso à internet, mas ambos os sistemas provêm aí suporte ao protocolo TCP/IP, que é o protocolo necessário para você acessar rede, né? Um computador, para acessar a internet, você precisa aí, de estar conectado a uma rede. E aí, no caso, essa rede é a rede do seu provedor de serviços para você ter acesso à internet. Então, isso que ele diz na letra E aqui não tem nada a ver com a questão de ter 2 sistemas operacionais, tá? Então, a letra E também estaria incorreta. Então, só sobrou realmente a letra B, e de fato ela está correta, porque quando você instala 2 sistemas operacionais, ali no processo de boot, ele cria 2 entradas. Você tem um menuzinho que você vai escolher, ou você quer acessar pelo Windows, ou você quer acessar pelo Linux. Então, realmente a letra B seria a resposta 100% correta para essa questão. Então, a gente vai marcar aqui como resposta correta a letra B, ok? Então, essa é uma questão aí sobre 2 sistemas operacionais, né? Ele explorou sobre isso, e aí a gente pensou aí sobre o Windows e o Linux, que é mais comum, se você tiver isso instalado, você instalar, tendo o Windows, você instalar o Linux também, é possível então, num único HD, e no processo de inicialização ali, é criado 2 entradas para você carregar ali os arquivos do sistema operacional de cada sistema quando você escolher ou o Windows ou o Windows. Só lembrando que você só pode carregar um de cada vez, né? Então, no momento A, eu ligo o computador e escolho o Windows. Então, estou carregando, vai entrar o Windows normalmente. E depois que eu desliguei o computador, se eu quiser inicializar o Linux, né, eu tenho que desligar o computador e ligar de novo e escolher o Linux, tá? Então, essa foi a questão aí sobre sistemas operacionais da Sebrasp, onde ele explorou aí 2 sistemas operacionais instalados no seu computador. Então, pessoal, essa foi mais uma questão. Obrigado aí por você ter nos acompanhado. Eu sou o professor Rogério. Se você quiser mais questões aí, acompanhar mais questões que a gente vai trazer aí no canal, se inscreve aí no canal e ativa o sininho aí para você receber o lembrete. Até a próxima questão. Tchau, tchau, pessoal.